Pouco da imigração, mas os nossos imigrantes partiram todos aqui do norte da Itália. Todos os imigrantes aqui de Coronel Pilar, de Garibaldi, né, a maioria é daqui. E esses imigrantes que vieram no final de 1875, 700 imigrantes que vieram com o padre Tiecker, eles partiram pela França. Eles não partiram aqui de Gênova, eles partiram da França. No início da imigração, no ano de 1875 e no ano de 1876, eles partiam da França porque não precisavam pagar algumas taxas, era mais seguro porque o governo oferecia, o governo francês dava melhores condições, e como eles estavam aqui, eles acabaram vindo para a França e não para Gênova, né? Partiram do porto da França. Só depois, aí final de 1876 e 1877 em diante, e que então a maioria saiu aqui de Gênova, né? Desembarcaram em Montenegro. Os que vieram, os imigrantes vinham até o Rio de Janeiro, porque assim, no Espírito Santo eles chegaram em 1874, tanto é que este ano se comemora os 150 anos da imigração no Espírito Santo, que eles chegaram antes para trabalhar nas fazendas de café. Aí no ano seguinte eles chegavam no Rio de Janeiro, daí eles vinham para essas colônias, né? Porque aqui o Brasil era império, né? Então por isso que era o Conde D e a Princesa Isabel, né? Que era a filha e o genro do imperador, né? Do Dom Pedro. E aí tinham essas colônias. A colônia Conde D, ela tinha sido organizada no ano de 1870. E inicialmente ela tinham vindo suíços, poloneses, tinha outras, portugueses, até alemães, mas não permaneceram na colônia. Então foi pensado de trazer de origem italiana para tentar colonizar essas colônias, né? A Conde D é a primeira colônia, a Princesa Isabel é a segunda colônia, depois nós temos a colônia Campo dos Bugres, Caxias do Sul, e depois a quarta colônia, que é Silveira Martins, né? Santa Maria. Os imigrantes chegavam no Rio de Janeiro, depois eles pegavam um outro barco, chegavam até Porto Alegre, às vezes Rio Grande, Porto Alegre, enfim, né? Aí eles, com um outro barquinho, chegavam até Montenegro. E de Montenegro eles subiam a pé até a colônia Conde D. Aqui pela Buarque de Macedo, vinham a pé até aqui. Nós estamos na antiga colônia Conde D, na estrada, que era a Estrada Figueira de Melo, a primeira a ser aberta da colônia Conde D. E aqui é o lote 44 dessa estrada, aonde inicialmente se estabeleceu a família do Giovanni Bertol, né? E a gente pode ver que a casa, ela foi construída logo no início da imigração, com pedras que tinham aqui ao redor. Aqui também próximo tem um banhado, onde eles buscavam o barro para fazer a casa. E a gente vai completar o ano que vem 150 anos da imigração italiana aqui na colônia Conde D, no caso, né, que é Garibaldi atualmente, Coronel Pilar, Boa Vista, Imigrante, Carlos Barbosa, né, que são os municípios que eram de abrangência da colônia Conde D.
assim, aqui a gente tem uma ideia do sacrifício que foi, né, de chegar num lugar desconhecido, no meio do nada, ter que abrir tudo, fazer tudo, né? E isso os nossos mais antigos sempre contavam que inicialmente todo mundo fez um buraco, né, em alguma árvore, em algum barranco, alguma coisa para se alojar e para poder, né, começar a plantar e desmatar, né? Porque por um mato não se sabia se o terreno era liso ou cheio de montanha, ou se tinha pedra, se tinha água, se tinha, né, essas coisas necessárias para a sobrevivência. E a casa assim de pedra, ela nos dá uma ideia de quão difícil foi isso, né? De quanto difícil foi isso, de como que eles tiveram que abraçar, né? Hoje a gente está saindo de uma tragédia, que até a gente vê aqui também um pouquinho de água que passou por aqui também, né? Não nos atingiu tão fortemente, mas a gente viu o quanto que isso, né, foi devastante para o estado. E para quem chegou sem nada, só com uma vontade de ter um pedaço de terra, isso aqui representa bem o esforço, né, e o trabalho, né, porque eles eram movidos a trabalho, esperança e muita fé, né. Então, embora tenha tido vários nomes, o Coronel Pilar, mas assim, Vilas Boas, Floriano Peixoto e depois Coronel Pilar, provavelmente as questões políticas da época que fizeram essa mudança de nomes. Em que o tiro de guerra começou em 1912, que era praticamente esse tiro de guerra, ele servia para treinar os soldados para depois irem para a Segunda Guerra. Então era um tipo de treinamento feito aqui, né? E que daí era um tipo quartel, né? Que é em frente ao mercado do seu Furlaneto aí, que lá então ficavam sempre 2 soldados lá de plantão, né? E pegavam os filhos dos colonos ali, que faziam 18 anos, então iam, né, para esse treinamento, e depois alguns eram enviados para o exército, né? E também dizem que o fundador do tiro de guerra aqui foi o Coronel Fabrício Batista Pilar, que por causa desse Fabrício Pilar, o nosso município recebeu o nome de Coronel Pilar. A emancipação, ela aconteceu muito também por causa da nossa igreja. Ela foi um marco histórico, né, aqui para o nosso município. A construção dela, vocês veem que ela é bem alta e naquela época eles não tinham tantos recursos como existem hoje para poder construir. Então, a união do povo era muito grande. Então, com a construção da igreja, começaram as reuniões, enfim, e os processos para a emancipação do nosso município. O falecido Danilo Zanetti, ele disse, vamos emancipar aqui, vamos emancipar, porque ele era lá de Garibaldi, do sindicato. Ele convidou-nos para uma reunião lá em 1994. Até lembro que eram apenas 4, 5 pessoas. Era eu, meu irmão Luciano César, Odir Laste, José Corbellini e o falecido Danilo Zanetti. Depois dessa primeira reunião, outras pessoas foram convidadas para fazer o grande grupo. Na época, o padre Luiz Vaccaro era o nosso vigário. Foi convidado o Rosalino Moresco, que era um professor aposentado, que depois se tornou presidente da Comissão de Emancipação e foi o primeiro prefeito de Coronel Pilar. A emancipação se deu para procurar os dias melhores para o nosso município. Foi um trabalho unido entre todas as pessoas, todos os nossos munícipes, independente de bandeira política. A gente se reuniu, formou uma grande comissão de emancipação, visitou todas as nossas capelas que faziam parte as comunidades que faziam parte da Coronel Pilar, se buscou junto à Assembleia Legislativa e junto ao município vizinho de Santa Teresa informações para ver os requisitos para a emancipação. Quando nós fizemos esse levantamento, então descobrimos que nós tínhamos condições. Nessa época, a Coronel Pilar pertencia então ao município de Garibaldi.
foi uma época que tinha o prefeito Léo Cisilotto, e aí o Danilo Zanetin, que também foi presidente do Sindicato Rural de Garibaldi. Ele trabalhou muito junto com o Vitor Rebelato, também que ajudou a gente, e que tinha uma ligação maior com o município de Garibaldi para a gente conseguir as informações. Eu, na época, eu estava na política. Fui vereador em Garibaldi por um tempo, porque eu tinha ficado de suplente, perdi por um voto, depois eu assumi, né, por meses, e nesses meses aí surgiu o negócio da emancipação. Eu fui um dos que, na época, lutei muito na Câmara, o prefeito era do meu lado. Na época, em 1994, a gente trabalhou durante 6 anos para conseguir o plebiscito. Foi um processo lento, um processo complicado, porque o governo do estado na época não era muito a favor das emancipações. O pessoal lá, foi uma época que o pessoal ninguém mais acreditava muito, porque nós estávamos sempre, uma hora era, outra hora não era, e nós sofremos muito para conseguir. Inclusive nós fazíamos programações, fizemos jantares até com uma rifa de um carro, numa época, para juntar recursos para pagar os jurídicos, né? Depois que ganhou então o Sim, como nós fizemos o nosso processo fora de época, nós ficamos 4 anos sem prefeito, porque não podia ter eleições municipais. Aí, durante esses 4 anos da administração, ainda como distrito de Garibaldi, o prefeito era então o Luiz Carlos Casagrande, mas tivemos uma dificuldade porque ele não podia gastar o dinheiro de Garibaldi e Coronel porque diziam que era um outro município. Começamos do zero. Para ter uma ideia, dentro da prefeitura a gente tinha um computador que trabalhava em 4 ou 5 pessoas com um computador. Eu fazia folha de pagamento, eu levava a impressora no meu escritório para conseguir imprimir as folhas de pagamento. Iniciamos com os móveis, não tínhamos móveis. O primeiro prefeito Rosalino conseguiu doações lá de Porto Alegre, ele conseguiu com o Banco do Brasil algumas mesas, algumas coisas para a gente iniciar. Iniciamos onde era a antiga subprefeitura, que ainda hoje é a Prefeitura de Coronel Pilar, e iniciando do zero, a partir da primeira lei municipal, criando os cargos e salários, recebemos os funcionários que eram de Garibaldi, que estavam lotados em Coronel Pilar, em seguida fazer o primeiro concurso público, todas as leis municipais. O primeiro prefeito ele terminou o ginásio de esporte. Fizeram o posto de saúde. Depois botou paralelepípedo ali. E continuaram ainda quase Coronel Pilar tem tudo asfalto. 2000 foi o marco e foi caminhando devagarinho. E a gente percebe muito as mudanças, muito mesmo. Então, é isso que a gente diz, o lugar é pequeno, mas ele está pertinho dos lugares maiores, muito perto. A gente não tinha muitas condições, o município todo era assim, né? Então, hoje a mudança é nítida do que nós tínhamos e o que temos em nosso município, né? Então, essa melhoria em todas as questões, a gente tem saúde de qualidade, nós temos educação de qualidade, creche, Emater junto conosco, bancos vindo aqui, nós não tínhamos banco, hoje temos bancos aqui instalados, brigada militar. Então, foram várias conquistas que o município de Coronel Pilar teve com essa emancipação, né? Ele está agora desenvolvendo bastante. Se nós não fôssemos municípios, eu acho que nós estaríamos abandonados, né? E muita gente hoje está vivendo porque manteve o município de Coronel Pilar. Melhorou muito. Para coisa da saúde, se tu quer alguma coisa, ele está aqui perto, ele sempre ajuda. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Porque a gente aqui, em tudo, em saúde, em estradas, no atendimento da escola, tudo. Quando o Coronel Pilar se emancipou de Garibaldi, a gente tinha 9 escolas localizadas nas comunidades do interior. E com o passar do tempo, construiu-se a Escola Núcleo Municipal,
que é aqui na sede. E aos poucos, esses alunos que residiam nas comunidades foram transferidos para esta escola da sede. Também se tem as notícias de que naquela outra parte da casa funcionava uma escola, porque hoje aqui quase não tem famílias, mas no início da imigração as famílias se estabeleceram aqui, nessa comunidade, que a comunidade de Santana era aqui. Hoje ela está lá na Estrada Nova, mas no início da imigração ela estava aqui. Do meu tempo eu tinha que ir em Pompeia. É longe. De a pé, uma estradinha de subir o morro, quando que era frio. A gente era pobre com um tamanquinho que tinha coisa de madeira. Eu saía, era 2,5 km, até de lá embaixo, que eu nasci logo ali embaixo, até Coronel Pilar. A aula era freira, todas freiras. A primeira freira até era a irmã Hilda. Um dia cheguei lá, era frio, ela tinha um manto, ela me cobertou. Tinha uma pedra. Uma pedra é mais uma pedrinha comprida, assim, se escrevia branco na pedra. Quando que estava tudo assim, a professora olhava, apagava com pano, depois vai de novo. Eu comecei a lecionar no ano 65. Olha, naquele tempo era bastante, eram uns 40 alunos. De 35 a 40 anos baixava, anos aumentava o número, né? E séries multisseriado, né? Era multisseriado, da primeira à quinta. Hoje, a gente atende as crianças dos 6 meses aos 4 anos incompletos na creche. Temos a pré-escola também, que é na Escola de Educação Infantil Aprendendo Brincando. E temos também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, que atende os alunos do 1º ao 9º ano. Em 2022, nós realizamos a gestão compartilhada do ensino, onde assumimos os alunos do 6º ao 9º ano. E assim, nós passamos a utilizar a estrutura do prédio da Escola Estadual de Ensino Médio São Lourenço. Hoje os nossos estudantes, a prefeitura pega o estudante na porta de casa, leva ele a qualquer universidade que quiser, aqui na nossa região, Bento Gonçalves, Caxias, Lajeado, para o estudante poder estudar. Então, muita gente não dá muito valor a isso, mas esse incentivo à educação é o nosso futuro. Se a gente não incentivar a educação, a gente não vai ter nada. Inclusive, tem alunos meus que um é arcebispo, o Dom Adelar Baruffi. O outro é padre Anésio Ferla. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuo. Advenia regnum tuo, sia la volontà tua, così in cielo e così in terra. Pater nostro quotidiano, nobis soldi debite nobis, debite nostra, sic ut nos debitemus i debitori por nostro, e non deces caire na tentazione, e liberaci del malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nella ora della nostra morte. Amen. Foi crismado 312 crianças. O padre Calabrino, o padre lá, porque em Coronel não tinha, né? E só tinha essa. Então veio gente de Estrela, Lajeado, Garibaldi, a crismar todo mundo aqui. Aqui, esse aqui veio da Itália.
tu vê, nós mandamos restaurar já, né? Tu vê, era do pescoço para cima, sim, é gesso. Mas depois dali até a metade é madeira. Aí depois colocaram as pernas, tudo, né? E São José, nós já mandamos restaurar também São José. Tu tem que ver, porque tinha medo, né? De quebrar. E tu tem que ver dentro. Ele tem um material, tudo de arame. Arame que tu podia mandar ele em Brasília que não quebrava. Tu tinha que ver que coisa forte que fizeram. Isso aí tem uma história mesmo. Olha, eu não lembro de ter visto a construção dessa igreja. Nem sei se meu pai teve conhecimento ou viveu na época da construção da igreja. Os tijolos eram feitos assim, manualmente, né? Lá em cima daquele morro lá. E eram trazidos a cavalo, nos cestos do cavalo, né? E dá para ver que os tijolos não são de grande qualidade, porque às vezes eles se deterioram um pouquinho. Mas a igrejinha está intacta, está de pé e está resistindo. É a única que tem a história de Santa Teresinha completa. Tem as fotos de Santa Teresinha de criança até o fim da vida dela. É uma riqueza isso aí. A outra igreja era lá onde tem um salão. Aquela velha, né, que veio uma tormenta, né, levou tudo embora, telhado. Assim, então o padre Luiz Simonaggio reuniu a diretoria, o povo, assim, as famílias da paróquia, para fazer uma nova. A primeira pedra, eu me lembro muito bem, a primeira pedra, quando começou a igreja. Passaram a fazer, la faticinar, porque era de acordo, né? Que estava de acordo de fazer, porque algum queria de cima da estrada, né? E algum queria ali embaixo, onde que está agora. E não ia de acordo, lá demorou para se controlar, para se acertar, né? Depois, então, acertaram de baixo, porque começaram, tem os velhinhos, tem que botar a escada, tem que subir, os velhinhos não conseguem, é melhor aqui de baixo, mas ela fica alta, mas embaixo vão fazer as festas, e começaram isso ali, aí até que acertaram. Daí começaram as obras, no ano 1944, daí não era só as famílias da sede, era toda a paróquia, devia estar umas 21 comunidades. E daí fazia um dia cada comunidade, e vinha 10, 15 pessoas cada comunidade. E quando eles construíram essa igreja ali, mas era tudo a braços, não tinha máquina, não tinha nada. Até o padre, que era o Simonaggio, com a batilha, que não tiravam as batilhas, né, naquela época. E trabalhou a vida inteira esse padre. Prestando serviço aqui junto com os pedreiros, tinha o engenheiro, era o Virgínio Cortelletti, e mais outras pessoas que entendiam de pedreiro, trabalhando. Aí começaram as obras, então dividiram o grupo de umas 15, 20 pessoas, tirando as pedras na pedreira ali do Teredo do Aldemiro Zanata, tudo à mão, era tudo com ponteiro, martelete, tudo à mão. As pedras que tem do porão pegaram aqui na minha terra. Eles vinham buscar com a carroça. Eles quebravam elas brutas e um pedreiro lá em Coronel Pilar levava um dia para deixar ela pronta. Quando ela estava pronta, era só botar lá que ela estava pronta. E transportada aqui de carroça, porque não tinha, o acesso era difícil. Então vinha de carroça, os bois, carregava 4 ou 5 pedras e levava ali. E outro grupo fazia o valo, abriram o valo aí de 3, 4 metros de profundidade até achar o chão firme. E daí abrindo tudo à mão, uns cavocando, outro com a pá tirando a terra.
assim, tudo à mão. E quando já tinha uma boa parte de valo aberto e as pedras ali prontas que o grupo levava, os pedreiros começaram a sentar. Levaram mais ou menos 2 anos para fazer esses alicerces de pedra, porque era grande, muitas pedras. E fazer essas partes ali entre os alicerces, as paredes, a laje e o telhado levou 7 anos. Levaram 7 anos para construir isso. E daí, então, o padre Luiz Simonaggio tirou os andaimes de dentro da igreja e começou a rezar a missa, porque estava com vontade de rezar a missa, ali sem porta, sem janela, começou a rezar a missa. E aos domingos a missa era cheia de gente. Meu Deus, quanto depois tinha bastante criança, mas ia tudo na igreja, todos os domingos ia na igreja rezar, mas era bonito. Não se falhava um domingo, de toda a família, a mãe e o pai, muitas vezes ele ia, tinha 2 missas, uma mais cedo e uma mais tarde, né, de domingo. Então a mãe ia sempre à primeira missa, e depois ela ia para casa, fazia almoço, né? E o resto tudo na segunda missa. E chegava em casa, por exemplo, na minha época, chegava em casa de um baile, estava clareando o dia. Oh, agora tu te troca, toma um banho, tu te troca e vai para a missa. Ele sempre dizia, muitas vezes queria ir caçar ou pescar. Os rapazes eram grandes, né? Ele dizia, não, primeiro você vai na missa, e depois vocês vão. Tinha a festa do padroeiro, você fazia uma vez por ano. Aí então tinha a missa, né? São Lourenço, dia 10 de agosto, uns dias antes ou pouco depois. A comunidade se reunia, levava aquela cestinha de casa, o pão, salada dentro, tudo. Ia lá, pegava um espeto de carne e você ia embaixo de uma planta para comer. O meu avô, o Salvador, era um integrante e tinha 2 tios meus, o Rosalino Telk e o Virgínio Telk. Só eram 3 irmãos que participavam também da bandinha tirolesa. E até eles ensaiavam aqui, ó, numa sala aqui e na casa do meu tio Rosalino. Eram os 2 pontos de ensaio, onde eles treinavam as músicas. Porque não tinha, era tudo no ouvido mesmo, né? Não tinha os maestros, os que ensinavam, era tudo na prática, né? Começaram com o meu marido, sempre tocou gaita. Depois de 9 anos que sempre, até ele morreu. O pai dele tocava clarinete e o irmão a bateria, não sei se é o bumbo que se chama, será que? E pandeiro, olha, eles tinham tudo. Aqui eu tenho um exemplo eu tenho aquele instrumento, era o meu avô, o Salvador Telk, que ele tocava na bandinha tirolesa e eu mandei dar uma ajeitadinha nele, ele estava um pouquinho amassadinho, mas eu consegui deixar ele bem bonitinho para expor aí, para a gente não perder nossas origens, né? Convidavam ele para tocar serenata, de noite, ele tocava a noite inteira. É muito marcante, até eu tenho várias fotos deles também, e aquilo lá marcou muito a gente. Eles faziam muitos shows, tocavam muito, era bem legal, a bandinha tirolesa era muito conhecida. Eles foram a Caxias na festa da uva, até Porto Alegre eles foram tocar, por tudo. Casamento, e aniversário, por tudo. Para fazer filó, só dizer vamos fazer filó tal família, lá tinha um monte. A gente ia se visitar entre vizinhos, tinha um doente, a gente ia se visitar e ajudava. A gente se contava a história que estava ali. Agora, um dia sim, um dia não, mas teus tios vinham. Né? Senão a gente, todo mundo, uma noite ia num lugar, uma noite ia no outro, fazer filó.
Você cozinhava pinhão, fazia pipoca, fazia rapadura. A comida tinha sempre os amendoim para de noite, assim, que o tio levava os pinhão. Quando eu tinha pinhão, tinha sempre alguma coisa para comer. Às vezes, mais tarde, um pouquinho, tinha gaiteiro também, tocava, cantava. Canto, sim, canto era divertido. Cantava muito. A gente tinha potreiro, né? E onde tinha um pedaço que era bonito, ali fazia o campo. E ali, de domingo, a gente ia jogar bola, né? Porque aqui não tinha distância de campo. Não tinha carro, não tinha nada. Mas a gente fazia quilômetros de a pé para jogar um futebol. Às vezes fazia um torneio, então se reunia um monte de comunidade ali. E depois começou o campeonato aqui, mais tarde, né, quando emancipou. E depois veio a Bochas, entrei na diretoria na minha comunidade. Eu sentia que precisava alguma coisa para socializar a nossa comunidade no esporte. Então, por isso que construímos uma cancha e começamos a participar dos campeonatos. Até hoje estamos participando. Como é preferencial ser os integrantes, os jogadores do município, né? Não pode participar de fora, a não ser quem tenha vínculo ou trabalha. Então agrega todas as idades também, por causa da Bochas, mais novos, né? E a Bisca também. Então, como eu tinha citado antes, tem comunidades que têm senhores de 80 e poucos anos que se dedicam, que gostam de participar do carteado. Isso que é o bom, que agrega, assim, participa todas as idades. Tem muitas, aí o que chama atenção também, na bocha, que seria mais um esporte para, assim, entre aspas, idosos, né? Tem muita juventude participando. Isso aí, olha, o bom sabe o que é? É que você chega numa cancha, então você tem juventude, tem o pessoal da meia idade, eu tenho o pessoal mais de idade, né? Então todo mundo conversa. Não existe esse diferencial de idade, o assunto é um só, então é aquela descontração. Todo mundo conversa e o pessoal também assim, ó, o pessoal que vem, os mais de idade também, com aquela cabeça boa, entendeu? Bem lúcidos e participam, e todo mundo é igual. Isso que é o bom do nosso esporte aqui do município. O dono do moinho aí foi construído, mas só que ele fazia farinha de trigo, né? E não tinha luz naquela época. Tinha só o motor, outro negócio, mas não tinha luz. Eles faziam farinha de trigo, depois eles transportaram para outro lugar, né? E naquele mesmo tempo, depois, o registro do moinho foi vendido em Santa Catarina. Então ficou só farinha de polenta, mas não é como agora que com quilo eles comem 2, 3 vezes. Era saco e descascador de arroz, que era o meu marido. Nós tinha trigo, milho, soja, feijão, tinha pareira, quando eu era mais nova. Ele gostava de tudo isso ali, mas ele era um que fazia vaso de barro. Aquilo dava trabalho. Tinha que arrancar o barro, lá dentro no banhado, levar para casa, passar na máquina. Da máquina tinha que botar o barro em cima da mão, eu passava a mão. Como fazer o pão? Tirar as pedras. E depois, então, ele tinha o torno, fazia o vaso. Foi a primeira sorveteria que teve aqui em Coronel. Foi a minha avó, a Alice Agostini Telk, que administrava. E já teve salão de festas aqui, de baile, sorveteria, tinha cancha de bochas, tinha cancha de bolão. E foi indo com os tempos, a gente sempre modificando, tentando melhorar, né? A construção da vinícola ali
E começou o pai e o vizinho do pai ali, que era um moresco ali. Conforme a quantidade de uva que tu tinha feito esse ano, tu tinha que pagar a parte também na cantina. Nós tínhamos feito 85 mil quilos aquele ano, antes, né? Então eu tive que pagar por 85 mil quilos. Quem fazia 50, pagava, dividia por 50, né? Então, conforme a quantidade de uva que tu tinha feito o ano antes, tu tinha que pagar a parte para botar a tua uva ali na cantina. Nós tínhamos um parreiral mais ou menos de 18, 20 mil quilos de uva. Tratava as parreiras com carinho de mão, com um tanquinho em cima e com uma bombinha manual. E o meu pai na frente com 10, 12 metros de mangueira. Tratava parreira. Precisava um dia para passar um hectare e pouco de parreira. O meu pai me comprou esse terreno aqui, essa terra aqui, é 30 hectares. Me deu metade para mim e metade para um outro, meu irmão. Só que meu irmão, aquele outro, ele foi morar em Garibaldi, fazer o alfaiate. Eu vim morar aqui e com o tempo comprei a parte dele também. E agora eu passei para os filhos. E de repente os filhos vão passar para os netos. Então assim, depois da uva colhida, ela é trazida para cá. E daí nós temos essa máquina aqui, ela processa, ela desengaça, porque daí ela separa o cachinho do grão e ela moe. E com isso nós botamos numa pipa maior, tudo junto. E nessa pipa ela fica 3 a 4 dias descansando na fermentação daí. Ela fica fermentando e aí existe a separação do bagaço com o suco da uva daí. Aí ele começa a fermentar, daí começa a virar vinho. Depois dali, então, ele é retirado esse suco de uva, transferido para uma outra pipa. Ele vai passar mais uns 40 dias na mesma fermentação, até o processo natural. Aqui é feito um processo natural. E o bagaço que sobra na pipa, então, é colocado numa prensa, que é uma prensa ainda antiga, bem antiga. Isso aqui se chama catraca. Vai rodando, apertando e vai saindo o suco ali embaixo. Tem essa parte aqui, são 2 partes que vão colocadas por cima. E daí vai apertando com a rosca que aperta ali. E ele vai enroscando devagar. Eu me lembro, quando eu era bem piazinho, no dia que era para fazer o vinho da família, era dia sagrado. A limpeza do tanque, a limpeza das pipas, a limpeza da cesta, e era colhida a uva toda escolhida. E aquele dia era uma festa, porque toda a família se reunia, porque era um serviço que era feito, um vinho para a família, então era como se fosse um dia sagrado. Como se fosse um dia sagrado. Bem, o começo foi pela imigração, né? A imigração, eu sou bisneto de descendente italiano, né? Então seria a 4ª geração. Aí, como nós éramos associados à cooperativa Garibaldi, cooperativismo é assim, anos são bons, anos são ruins. Aí eu tomei iniciativa, eu disse para o meu pai, para os meus familiares, vamos implantar aqui mais pareira e vamos botar uma empresa. Aí a gente partiu, fundou uma empresa, a Indústria Vinhos Barufaldi, né? Que aí tudo é sofrido, o começo é difícil, mas afinal, enfim, conseguimos se estabelecer aí com a empresa. Produtos de uvas americanas no começo, né? Hoje já estamos pensando em produzir uns vinhos mais varietais, uns viníferos, como se diz por aqui. A minha empresa na verdade, sou sócio de uma serraria, junto com meus primos, onde a gente herdou, na verdade, que era dos nossos pais, e a gente continuou. Nós começamos, nós e primos, na verdade, em 2007,
depois que um incêndio destruiu a serraria que era dos nossos pais. E aí, dali em diante, nós começamos a tocar o negócio Mas sempre foi um negócio familiar, sempre um negócio da família mesmo, né? E a gente só demos a continuidade e a visão de querer ampliar, de crescer e tudo mais. Já está na segunda geração. Hoje já estamos com os funcionários, estamos em 20 pessoas trabalhando já. Então já está um número bastante elevado, né? Meu nome é Germano, é a terceira geração da família que está seguindo com o negócio. Então o nosso foco é atender bem o cliente, é deixar todo mundo satisfeito. Então, como eu falei, ele começou lá em 1965 com meu avô, com um armazenzinho onde ele tinha farinha, arroz, coisas básicas daquele momento, porque a logística não permitia o acesso a muitos produtos. Tem muita história, né? Porque 65 anos e foi assim muito trabalho, sabe? O pai ele trabalhava de manhã à noite. O que ele trabalhava era nessas máquinas aqui. E aqui funciona assim, ó. Ele só tem um motor. Quando tu liga esse motor, aciona aquela transmissão e as máquinas funcionam. Liga aqui. Daí gira tudo ali, ó. Aí trabalha com aquela máquina. Então a loja aqui ela é familiar. Então quem iniciou ela foram meus pais, da Rigo Julede, há mais de 60 anos. Meu pai era alfaiate e minha mãe costureira ajudava ele nas costuras. E aí eles aos poucos foram montando a loja, incrementando tecidos em metros e outras. E aí foram se passando muitos anos e aqui neste prédio aqui já fazem 43 anos nesse prédio. Nós ficamos muito felizes de termos sido recebidos tão bem por Coronel Pilar. Em 2000, quando nós decidimos morar para cá, ela, né? Eu tinha apenas 3 aninhos, eu fui criada aqui dentro do mercado. Então, em 2012, que eu pego firme com ela, com uma gerência também, mas sempre estive aqui ajudando a atender também. E escolho esse lugar para ficar, justamente pela parceria que tenho com a minha mãe e pela confiança que nossos avós depositaram na gente. E é um município muito próspero, a gente vê como um lugar de oportunidade. Nós somos os únicos aqui em vários setores e todos os outros mercados têm alguma outra coisa diferente do que nós temos para todos nos sustentarmos. A massa, nós fazíamos capelete, tinha bastante mulher que ajudava, até fazia de noite, quando que a gente se apertava, assim, a gente fazia de noite também capelete. A nossa empresa, na verdade, ela já tem 12 anos, né? Então a gente passou por várias fases, vários tipos de máquinas, muita coisa mesmo. Então, assim, essas são chapinhas que a gente foi acumulando, trefilas que a gente foi acumulando aqui. A gente sempre fez vários testes, né? Com várias, a gente tem também essas aqui, que elas são de plástico, né? Mas as melhores são essas aqui, sabe? A gente acabou optando, mas claro, são as que já deram problema, né? A gente acabou botando aqui para fazer um quadro para contar um pouquinho mais da história da nossa empresa. Antes nós fazia, mas não muito assim como agora. Agora faz bastante de máquina, né? Então nós começamos em 2013, nós fizemos o pavilhão primeiro com um secador pequeno de 100 sacos e um silo, que era a princípio para guardar só o nosso milho. Era para nós secar e guardar, que era a nossa produção, que o Jadir fazia praça, daí ele tinha entrega para fazer entrega o ano inteiro. Só que daí já seca para um, secamos para outro, já ficou pequeno, na primeira safra ficou pequeno. Na segunda safra, na metade mais ou menos, aquele secador pequeno pegou fogo, queimou, daí ele acabou, daí nós tivemos que pôr um outro maior, daí já que nós estava fazendo, colocamos um de 300 sacos.
E bem diferente o sistema de secagem. O primeiro levava 6 horas para secar os 100 sacos. Já esse, com 2 horas e meia, 3 horas, nós secamos 300 sacos. Já rende bem mais, é bem melhor, né, o sistema dele para secar. E daí foi feito o outro silo, e depois faltou a balança, e depois mais o outro silo, e fomos aumentando devagarinho, assim, cada ano alguma coisa diferente, nós tínhamos que ir investindo, né? A princípio era para ser só para o nosso milho, mas aí logo daí fomos aumentando. Então, assim, quando chega o milho, nós descarregamos aqui, que é a moega, né? Tanto o milho seco quanto úmido. E todo passa pela máquina aqui, que é a máquina de pré-limpeza. Então, todo passa por ali, tanto o seco que o úmido. O seco vai pro silo para nós moer ou pros silos lá fora, já para guardar seco. E o úmido daí vai pro secador, que tá pro outro lado, então nós secamos ele para depois guardar. E todo é limpado, né? Quando ele chega, todo passa pela máquina, todo. Ele é limpado e depois vai, então, vai ser processado para cá. Daí nós temos o silo aqui que vai moer, depois vem para cá, daí para nós moer, então nós vamos passando ele para cá. Daí tem o motor e nós vamos moendo, daí são separado tudo. Tem a quirela fina, a canjiquinha, a grossa e o grão inteiro. É limpado e ensacado daí pro outro lado, então. Aqui tem uma máquina, o princípio é igual daquela, só que aquela tira a sujeira do milho, que não tem o sabugo, as coisas assim. Essa separa as quirelas, daí a quirela bem fina sai num lado, a outra mais grossa do outro, o grão inteiro volta pro moinho, daí fica todos tipo bem parelho, um padrão. Daí vai na parte lá, que é dos silos de estoque já, que o milho pronto, daí tem as máquinas para ensacar, daí já pesa, sai tudo pronto. Daí aqui nós fizemos sacos de 25 quilos e de 5 também, daí fica os fardos todos de 5. Poucas palavras é difícil a gente explicar como é viver em Coronel Pilar. Porque para nós que crescemos aqui, eu sempre falo que nós somos acostumadas desde criança a participar de todas as atividades culturais do município. Fosse balé, banda, música, flauta, a gente tinha muita coisa, sabe? Ainda tem, né? Mas a gente crescer participando desperta mais amor ainda por aqui. Então, nós temos os nossos empreendimentos aqui, nós queremos levar Coronel adiante e o sentimento que a gente tem em viver aqui não tem palavras para colocar, não tem. Nessa semana de aniversário do município, que a gente pode participar de toda a programação durante esses 7 dias, é um pouco até confortante a gente ver que não somos só nós três, como pessoas mesmo, que empreendem nesse município. Fernanda é fisioterapeuta formada, vai abrir o consultório dela, a Roberta tem uma empresa de massas e eu tenho um comércio aqui. E nós termos escolhido esse lugar para viver e trabalhar era o que fazia sentido para a gente, primeiramente. E agora a gente pode ver que outras pessoas escolheram ficar e outras ainda escolheram vir para cá para empreender, para escolher no seu lugar para viver. E isso realmente faz com que traz mais sentido ao que a gente já tinha escolhido por nós mesmas. Sozinhas. Só quem mora aqui sabe a paz que é a gente ser de Coronel Pilar, né? Acordar de manhã com o passarinho cantando, ao som dos pássaros, a ter um ar puro pra gente respirar, é qualidade de vida. Eu sempre gostei de Coronel Pilar, por ser uma cidade tranquila, população, todo mundo se conhece, então todo mundo se respeita, todo mundo se admira, todo mundo se ajuda. Quando um vizinho precisa de ajuda, todo mundo sabe sempre estar bem disposto a ajudar. Então eu sempre gostei de morar aqui, tenho toda a minha família aqui, meus amigos são daqui, então é muito gratificante estar numa cidade onde tu é bem recebido, bem visto, né? Onde tu tem a prefeitura que está sempre te apoiando também. Eu acho que por ser uma cidade pequena, tu é melhor acolhido, né? Olha, Coronel Pilar, eu acho que ele está dando certo porque o pessoal trabalha e é unido. Assim, se está tudo bem, está tudo tranquilo, eles não dão muita importância. Entendeu? Para as coisas, né? Agora, se precisar alguma coisa, tipo assim, aconteceu alguma coisa lá, o pessoal é muito solidário. O pessoal vem, o pessoal tem força, o pessoal ajuda. Olha, é muito bom morar aqui. A gente criou raízes aqui e se eu tivesse que optar, eu permaneceria aqui por toda a minha vida, né? Porque é um lugar tranquilo, um lugar onde a gente conhece as pessoas e a gente cria muitas amizades e
acaba se tornando uma comunidade familiar. Que Coronel é bom mesmo. Aqui é muito tranquilo a coisa. É que nós temos muita gente, mas é um lugar bem tranquilo. Coronel Pilar é um lugar muito bom de viver, calmo. A gente conhece todo mundo. Somos todos aqui, a maioria de origem italiana. Eu gosto de conversar com as pessoas mais antigas, falar italiano, sei falar italiano. Gostaria que esses alunos, essa gente nova, também aprendesse o italiano. Também é bom, um pouco de tudo tem aqui. Uma região mais calma, um lugar mais calmo, não tem tanto movimento. Porque a gente tem a oportunidade de investir num lugar onde é nosso, né? A gente se criou aqui e a gente pode é a gente que tem a oportunidade de fazer com que a cidade cresça, né? Nós, comércio, junto com o turismo, que hoje cada vez mais ele vem se desenvolvendo na cidade. Então, isso tudo agrega, né? O comércio hoje aqui, ele é um pouco limitado ainda, mas parte da gente também continuar investindo e buscando isso para sempre evoluir e trazer o melhor para os nossos munícipes. E eu sempre, assim, eu tinha uma vontade muito grande de fazer os alunos valorizar mais o que é daqui, o que é nosso, e para eles valorizarem mais os antepassados, né? Os que fizeram a nossa história. A gente costuma dizer que nós moramos num paraíso. Então, aqui, se tu ficar aí na rua, se passar 200 pessoas, todas 200 vão te cumprimentar. Isso é certo, isso. Todo mundo... se tiver aqui 2.000 pessoas em Coronel, eu conheço uma por uma o nome de todos, sabe? A gente... todo mundo conhece. É uma família... Na realidade, Coronel, assim, eu vejo que é uma família... É uma grande família, né? Bom dia. E a tua sala é essa aqui? Oh. Sim. E tu vê, eles modificaram tudo aqui. Era tempo que não subia mais aqui, ó. Essa estrutura era que vinha o trigo, então, ali. Subia lá em cima, no último andar, e tinha um cano, esse aqui pedaço. Tinha um cano que molhava o trigo, mas era tudo diferente. Agora foi tirado bastante coisa. Nesse andar ali, como eu falei, tinha um motor lá, ele subia, e levava o milho lá e depois vinha aqui. A gente colocava os sacos ali e depois se botava no chão assim e ensacava. O soalho ainda é esse. É original mesmo. E o museu foi depois que entrou aqui. Até eu tenho ali os meus sapatos de casamento. E ali aqui, no armário. Esse ali é o meu 62 anos. Olha, Cecília, foi muito bom esse uso desse prédio. Eu tenho saudades mesmo de Tabélio, que eu ajudava com meu marido. Eu gostei muito, muito, muito. Meu Deus do céu, ficou lindo, né? A partir de lá debaixo do museu. E nós vendemos para a prefeitura e está ali o que tem de bonito aqui, né? Que eles ocuparam e tudo. É uma coisa impressionante, de verdade, também um museu lá embaixo. Isso aqui foi, olha, uma graça alcançada.